Eu não compraria o Barreal. Eu vou te dar 3 segundos antes de prosseguir com o vídeo para que você discorde de mim, até me xingue caso queira, não vou ficar ofendido de verdade, nos comentários. Pode ir lá, vamos contar. 3 segundos se passaram, muito que bem, muito que médio, muito que péssimo, depende da sua visão. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e eu não compraria Álvaro Barreal. Este é um vídeo em que eu vou justificar minha visão sobre esse jogador. E mais do que isso, na verdade, eu vou usar o Barreal, como um símbolo do que o Santos é hoje, de onde o Santos está preso e do que o Santos não consegue escapar. Eu vou usar o Barreal como um símbolo, enquanto justifico o fato de que eu não compraria, a minha opinião, né, de que eu não compraria o jogador, lembrando que ele é emprestado, né, ele está emprestado ao Santos, junto ao Cincinnati da MLS, campeonato americano. Ele não é do Santos, o Santos ainda não pagou, né, por ele. E eu sei que provavelmente ele vai atingir as metas que obrigam o Santos a comprar, então eu vou tirar um pouco isso de lado para falar que eu não compraria. Se o Santos atingir essas metas, se o Barreal atingir essas metas jogando pelo Santos, o Santos tem que ir lá pagar, está sob contrato, é a realidade. Mas eu vou tirar isso um pouquinho de lado. Quando ele fez o gol contra o Corinthians, eu aproveito para pontuar que minha opinião é prévia ao gol contra o Corinthians, se manteve durante o jogo contra o Corinthians, continua após o jogo contra o Corinthians, e porque ele fez um golaço, né? E não muda se ele, por exemplo, e por favor faça, se puder, o gol da vitória contra o Palmeiras nos 2 jogos mais o Flamengo. Também, se ele fizer o gol da vitória nos 3 jogos, é capaz de mudar. Mas não é sobre isso, é sobre as atuações dele até aqui, em 10 meses de Santos, vamos arredondar, porque estamos entrando no mês 11, e é sobre isso que eu quero argumentar. Foi só esse gol contra o Corinthians sair que aconteceram algumas coisas. Começaram a surgir as matérias, os jornalistas argentinos também, aqueles tuiteiros que a gente sempre traz aqui, começaram a cravar, o Santos vai comprar, o Santos vai comprar. Saíram algumas matérias explicando por que o Santos deve comprar o Barreal. E sobre elas em si, eu tenho 2 comentários. A primeira é que a gente normaliza muito o médio, né? O Barreal é um jogador médio. O Barreal não se destaca como um meia, não se destaca como um ponta, não se destaca pela direita, não se destaca pela esquerda. Ele não é horrível em nada disso. Vamos deixar isso claro. Ele é o famoso médio. Como o Edu Jardim fala na live, ele é o comum da bola. Ele é um cara comum, que cercado do horror que a gente está cercado há alguns anos, parece, e até de fato é um pouco acima do que a maioria. É que o nosso acima da maioria é o médio acima dos muito ruins. Ele tá na mesma situação que eu tenho falado de Guilhermes, Escobares e tal, do teto. O Barreal não levanta o nosso teto. Ele não nos coloca acima. E claro que quando você é capaz de aumentar o teto, também depende dos companheiros. Não adianta você ser um gênio e jogar com um monte de bagre. Você vai ficar preso. Mas esses caras são os que te prendem. O Barreal, para mim, é um dos caras que prendem o Santos nisso. É um dos caras do mesmo nível de jogadores que foram rebaixados. Aqui a gente pode citar o próprio Soteldo, por exemplo. A gente pode citar os jogadores de Série B, como o Guilherme. É esse nível de futebol que ele apresenta. Não é nada além disso. Então a gente normaliza o médio. Um cara no Santos faz um grande gol, um golaço e vira por alguns momentos. Eu tô falando mais de mídia, não tô nem falando do torcedor que tem todo o direito de ser emocionado. Tô falando de mídia. Puf! É a brecha pra falar, ó, que bom, hein? Tem que comprar, que gênio da bola. É um lance em meio a um mar de médio. Eu ia falar mar de mediocridade, mas o medíocre, a palavra medíocre, desde que eu nasci pelo menos, tomou uma conotação mais pesada. Então, médio. É um mar de coisas médias. Segundo ponto é que quando essas matérias saem, mostra como a nossa diretoria, e eu tô falando da atual sim, mas serve a passado, serve a passada da passada, a passada da passada da passada, pode ir longe o quanto você quiser. Mas na verdade, a maioria das diretorias de futebol, tirando as dos times que hoje em dia funcionam, elas são muito emocionadas, elas vão no hype, elas querem agradar tanto a opinião pública, no caso de mídia, que tomam atitudes que não deveriam ser tomadas com frieza. Vamos exagerar aqui?
a Leila Pereira não compraria o Barreal? Porque o Barreal não jogaria no Palmeiras, não jogaria no Flamengo, não jogaria no Cruzeiro, tanto que não ficou lá. O Barreal joga no Santos e a diretoria do Santos quer comprar o Barreal, porque eles querem, porque eles não conseguem enxergar além disso. São pessoas que não entendem de bola e que aproveitam o hype de um golaço para justificar a sua própria falta de sabedoria, falta de entendimento. Porque eles também são emocionados. A diferença é que o torcedor pode, porque o torcedor não tem a caneta na mão. Eles têm e eles gastam valores absurdos em jogadores que não elevam o nosso teto. Pausa para um adendo. Enquanto eu pesquisava para esse vídeo, eu li a matéria do GE sobre o Santos comprar o Barreal mesmo que ele não atinja as metas. Eu falei, não deve ter atingido agora as metas, mas até o fim do ano atinge. Mas a matéria mostra que talvez a minha opinião de que ainda dá para salvar e não comprar o Barreal não seja tão maluca, porque talvez ele não atinja essas metas. Vamos ler essa matéria junto. Primeiro eu trago aqui que são 4 milhões de dólares, 24 milhões de reais aproximadamente, né, na cotação do dia, para que você pague para o Cincinnati pelo Barreal. Que assim, de fato não é um valor absurdo, mas eu acho que você vai salvando esse tipo de valor para contratar alguém melhor. E aí eles falam das metas. O vínculo temporário, porque ele está emprestado, prevê uma obrigatoriedade de compra em caso de participação por mais de 30 minutos em 65% de jogos da equipe. Então, ele tem que ficar pelo menos 30 minutos em campo em 65% dos jogos da equipe. Por enquanto, essa matéria é antes do Fortaleza, então vamos somar um. Já vou somar, tá? Disputou 29 partidas oficiais, mas em 3 atuou por menos tempo e os amistosos não contam. Então, ele jogou 25 vezes por pelo menos 30 minutos. Ok. O Santos ainda tem 9 jogos. 8 jogos. A matéria já estava 8, mas eram 9, porque... Não, peraí, eu tô errando a conta? Não, a gente tem 30. Faltam 8 jogos, tá? A matéria estava errada, já estou acrescentando 1. A gente tem 8 jogos. Ele pode ir de 25 para 33 de um total de 56 jogos do Santos no ano. Isso significaria menos de 65%. Ou seja, ele já não atinge a meta, segundo a conta do GE. Então dá para não comprar. Eu pensaria seriamente nesse caso. O que não é médio é o carregador portátil que você encontra lá na GoCase, Go Black rolando no mês de novembro, a partir de 11 de novembro também Black Week, porque a Black Friday está chegando e temos produtos com até 70% de desconto. Lá na GoCase, o cupom é 20 Santos te ajuda a comprar esse belíssimo carregador, ou de outros modelos, é claro. A partir de R$ 99,00 na sua compra, usa o cupom 20 Santos que você tem desconto. O carregador portátil faz parte desses produtos. O Daniel me perguntou hoje, mas vale só para as garrafinhas? Não, vale para capinha, carregador portátil, mochila, qualquer produto lá na GoCase, de qualquer tema, nem precisa ser do Santos. Eu tenho do Santos porque eu sou santista, veja só. Que coisa! Lá na GoCase, use o cupom EU20 Santos, o link está na descrição para você achar este e todos os outros produtos. O Barreal, ele é médio. De novo, reitero, para ficar bem claro, não estou falando que ele é ruim, grosso, horroroso, não é isso, tem gente muito pior. Mas pagar por ele é perpetuar o médio. É manter o Santos onde ele está. Eu não sou um crente da frase compor elenco. Eu acho que o seu elenco tem que ter grandes peças, ótimas peças em todas as posições. Eu entendo também que é meio impossível num clube que se diz falido, quebrado, como o Santos se diz. Quem diz são os dirigentes, não sou eu. Mas, se você paga essa grana por alguém médio, você deixa de ter a grana para pagar alguém bom. Se você assistiu minha entrevista com o Maruca, ex-candidato a presidente do Santos, que eu publiquei no último sábado aqui, você viu em determinado momento que eu falo, eu posso estar sendo ingênuo porque eu não entendo muito de matemática, muito bem de negociação de jogadores. Mas se você não paga 32 milhões no Tassiano, talvez você tenha dinheiro para contratar um outro grande jogador, ou um jogador bom, ou pelo menos que você não precise vender alguém da base, como venderam o Luca. Se você não gasta, e de novo, eu posso estar sendo ingênuo, o dinheiro com o Barreal, você, pode não ter a obrigação de colocá-lo em campo, porque custou caro, você pode usar alguém da base. 2, você pode guardar esse dinheiro e contratar alguém com mais dinheiro poupado depois, melhor do que ele. É se apressar e se perpetuar no médio. Por quê? Porque é importante a gente lembrar
que se você compra, não vai ser por um ano, não vai acabar o contrato logo. Você vai fazer que nem fez com o Guilherme, que tem contrato até dezembro de 2026. Com o Tiquinho, que tem contrato até dezembro de 2027. Com o Escobar, que tem contrato até dezembro de 2026. Com o Tassiano, que tem contrato até dezembro de 2028. E para ninguém dizer que eu tô apaixonado no Roleiser, que não tá jogando nada, já pontuei, também tem contrato até dezembro de 2028. É que no caso desses, esses contratos já estão assinados. No Barreal você pode impedir que isso também aconteça. E daqui a um ano a gente tenha 6 caras, tô ficando só nesses, tá? Com contratos longuíssimos e a gente em 16º de novo. Ou pior, porque a nossa situação ainda é caótica. Não tem grana? Então continua poupando e dá chance para os moleques. O Robinho Júnior não tem um potencial maior do que o Barreal? O Matheus Xavier não tem um potencial maior do que o Barreal? O Barreal vai mudar o seu nível? Ele te dá esperança, melhor dizendo, de mudança de nível? Não dá. Ele não é superior a esses caras com contratos longos. Se a gente já se enfiou no buraco com esses caras, para que colocar mais um que não vai mudar o nosso nível? A gente não tem que se salvar disso. A gente, todo intervalo de temporada, eu recebo o pedido, Noronha, faz o vídeo de com quem você rescindiria. E eu falo, eu faço, mas vocês precisam lembrar que não é fácil rescindir. Precisa colocar mais um nesse balaio? Eu honestamente acho que não. Honestamente, mas de novo, estamos abertos à conversa, tal como eu fiz a pausa no começo do vídeo, podemos conversar sobre isso. Esses caras nos prendem lá embaixo e eu gostaria de sair lá de baixo, né? Seria importante. Eu escrevi isso no sábado, durante o jogo, ainda em Vila Belmiro, na rede social Twitter. E, milagrosamente, com mais de 70 respostas, ninguém foi mal educado. Fiquei muito feliz, muito obrigado. Porque o Twitter, né, vocês sabem, as pessoas gostam de ser mal educadas. Não foram, foi uma conversa bem legal. Então eu separei algumas respostas que ajudam na continuidade desse vídeo. Vão aos poucos aqui algumas, claro, não vou ler todas. Uma delas cita que a nossa torcida perdeu um pouco da noção, e eu estou incluso, tá? Do quão bagres, é a palavra usada pela pessoa, os jogadores que estão no elenco de hoje são. Que pelo Santos ser a nossa paixão, isso nos impede de ver o quão ruim é o elenco. E eu concordo 100%, já trouxe essa teoria aqui às vezes. Servia, por exemplo, pro Soteldo, para ficar num cara que já saiu. E aí quando sai a gente fala, ele é ruim mesmo, né? Ele não ajudou em nada o outro lugar. Só que a gente tem que torcer para esses caras, todo final de semana, todo meio de semana, então a gente se apega em alguma coisa deles. Eles são, no melhor dia, médios. Outro falou que não tem como abrir mão de um razoável, que é o Barreal, para contratar 20 caras melhores. De fato, não. Mas se você continua, em vez de abrir mão, mantendo esses caras, realmente você não vai contratar ninguém melhor, porque você está com esses caras tendo que pagar caro. Nenhum deles recebe barato. Você pode ter, e aí é um exagero talvez, mas você pode ter no futuro mais um cara que nem o Tassiano, que custou tanto dinheiro, ganha tanto dinheiro e sequer é relacionado para o jogo em casa com um ataque que não consegue chutar no gol. Ele é caríssimo, recebendo muita grana, sendo atacante, não é nem relacionado, porque a gente está gastando dinheiro com um cara que não vai melhorar essa situação caótica, calamitosa. Tem mais gente falando, né, sobre a gente ser médio e tal. Outro falou assim, o correto é descartar só os jogadores fracos e manter os médios, e ir subindo o nível. O jogador médio não sobe o nível. Como é que você vai subir o nível se você está preso com contratos até 2028, 2027 com jogadores médios? A gente já tem um elenco formado por jogadores médios. É todo mundo médio para baixo. Não é o que eu estou generalizando. Eles não te tiram do 16º lugar. É muito difícil. Tem vários falando que se for para a Série B faz sentido, aí eu sou obrigado a concordar, mas vamos tentar evitar esse pensamento. O principal das opiniões que eu recebi também mostra que o torcedor fala, o medo é que contratem alguém pior. Aí eu assino 100%. Porque a chance de contratarem alguém pior, porque não entendem nada de bola, é gigantesca. Super entendo e concordo. Pois bem, esses são os principais comentários, tem vários que se interligam, né? Então, não vou ler tudo. Eu não compraria.
Quero saber a sua opinião. De forma respeitosa, claro, não estou falando que você está errado, mesmo que você discorde de mim, pelo amor de Deus.